Ah, eu vou ter que ficar Anne, 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 porque costumei, né, chamar você. Então, pera, Anne. Ai. Sumiu, ficou preto, tinha ficado preta a minha tela, gente. Por isso que eu tive que reiniciar. Eu não tava vendo ninguém. Quer dizer, eu não tô vendo, né? Mas assim, não tava nem aparecendo eu na tela. Deus abençoe por terem voltado. Deixa eu ver aqui. Ah, meu, você me complica. Peraí que a Grace tá tentando entrar aqui, tá bom? Aí a gente já começa. Deus abençoe por voltarem, Maria. Ui. Chuva tá terrível, Joaquim. Obrigada. Gente, a Grace não tá conseguindo participar. Ai, Senhor. Tô convidando ela e ela não tá conseguindo entrar. Peraí. Vai dar certo. Entra na cor. Se não der certo, eu canto, tá? Pra vocês. Ai, Maria, paz Deus. Se não der certo da Grace entrar, eu canto, mas vocês não vão perder a vinda. Nossa, Dami, não? Poxa vida, já tô aqui me animando, já procurando um repertório para cantar. Já tava preparando aqui, ó. Já tava baixando aqui, ó. Esther Alcântara, né? Como fala? E das outras. Peraí, gente. Só um minutinho. Me convida que eu canto, tá vendo? Ó? Aí, a Kézia entrou na live pra salvar. Porque eu falei que eu ia cantar, a Kézia entrou na live. Calma, Kézia, eu não vou cantar, não. Aí, ó, a Kézia entrou na live. Se não der certo, a gente coloca a Kézia pra cantar, tá tudo certo. Pera aí, rapidinho, gente. Deixa eu ver. Ah, agora sim. Acho que. E agora vai dar certo! Agora vai dar certo! Já tava falando aqui, Kézia, se não desse certo da Grace entrar na live, Olá, eu ia maravilhosa! cantar, fazer. Ô, Grace, eu já tava falando aqui, se não der certo da Grace entrar na live, eu canto. Aí todo mundo já tava assim, não, pelo amor de Deus. Aí a Kézia entrou aqui na live, já ia colocar cantora. Olha, já põe ela aqui então para cantar pra gente. No finalzinho, Kézia, fica aí pra dar uma palhinha pra nós no finalzinho aí. Ai, gente, deu certo! Entramos, estamos ao vivo. Peraí, deixa eu só dar uma melhoradinha aqui no meu gloss, entendeu? Ó, agora essa pele. Gente, é assim, né? Ah, é? Tá de filtro. Deixa eu ver aqui um para mim também. Opa. Ó, meu primo, Ana Olha, Castela, gente, tá pra vendo aqui quê? esse logo? Hoje eu estou aqui. Só um Esse minutinho. logo, esse logo é qual? Novidades. Tá, ó, tá sem som. Tá. Esse logo, amiga, agora tá me ouvindo? Pô, Esse logo é aqui da Harmony. Aqui a gente está em Santos, na inauguração da empresa do Leandro, o treinador que vai no SOS. ai, manda um beijo pro Leandro. Fala pra ele, pergunta se ele topa fazer uma live comigo. Ah, já vou falar com ele, com certeza ele vai topar. Ai, gente. Ai, tô E contente. assim, eu falei, gente, eu não, tem todo mundo assim, muito importante. A live muito importante, a inauguração muito importante. Falei, vou para a inauguração e lá eu faço a live. Isso mesmo. Nossa, parabéns pro Leandro por essa inauguração. Ele é maravilhoso. Nossa, sucesso aí pra ele. Quem está aqui, que não conhece ainda o SOS Day, vai saber do que a gente está falando.
Mas o Leandro é um dos treinadores do SOS. E assim, gente. Ó, ficou sem som. Ficou sem som, Grace. Ih, a Grace travou. Grace? E agora? Agora foi. Ah, que susto. Ó, vamos lá então. Gente, vamos começar a live. Hoje vamos bater um papo com a incrível Grace Barbosa. Ela trabalha com desenvolvimento pessoal, ajudando mulheres empreendedoras e casais que empreendem juntos. Com uma bagagem cheia de experiência, ela atua com análise de perfil comportamental, treinamentos de inteligência emocional, como o SSD, mentorias individuais em grupo, consultoria para empresas e treinamento para equipes. Além disso, ela vai compartilhar com a gente uma técnica de finanças que tem feito a diferença nos negócios dela. Se preparem, que essa conversa vai te inspirar muito. Grace, seja bem-vinda. Deus abençoe por ter aceitado o convite. Estou muito contente. Grace, Deus abençoe mesmo. Gente, eu que estou feliz, Karen, quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui no seu espaço, na sua casa, porque eu falo que o nosso Instagram é a nossa casa, é o Sim. nosso espaço, então nós trazemos aqui as pessoas que a gente realmente gosta, admira. Então, eu fiquei muito honrada quando você mandou o convite e já me coloco à disposição, sempre que você quiser, eu volto. Que gostoso, né? Grace, é assim. Você sabe que você que, né, é uma das maiores inspiradoras. Eu acho que assim, é uma das maiores. Tipo, no ranking um aí, 2, sabe? Você é uma das maiores inspiradoras para eu poder estar aqui nessa live, para eu poder colocar a cara aqui, que não é fácil. Eu tô aqui suando. A gente não é fácil, mas, como diz, né? Nós temos que dar o primeiro passo, não é verdade? E é isso que você está fazendo. E eu sei, você sempre teve esse potencial, tanto no seu negócio, nas coisas que você faz, porque você faz tudo com muito carinho, com muita dedicação, sempre pensando no próximo, pensando no resultado. Então, isso é muito importante. E eu estou feliz de estar aqui, gente. Isso é uma honra. Vou me apresentar. Mas antes, deixa eu mandar aqui o aviãozinho, porque não está aparecendo que eu estou ao vivo. Ah, então manda aí o Peraí. aviãozinho pro pessoal. Nem meu Seja marido bem- não chegou aqui ainda. Chegou, chegou. O Reinaldo tá na live, o Alex, Chegou? a Taninha. Deus abençoe vocês por estarem na Ai, live. a Taninha! É, eu, Beijo. Alice Ela foi no SOS, Coelho. né? Alice Coelho também tá na live. É a filha da Conectadas com Nath, a. do Ai, Everton. meu Deus! Conectadas com a Lu também. A Anne Quintino. Lu, maravilhosa, beijos. Tô te O devendo Joaquim, meu respostas, primo. Lu. Já tá aprendendo aí, já entrou na live para aprender um pouquinho com a gente, com você, né? Que aqui eu só estou aprendendo. E a Taninha falou amém, tá? Ai, que maravilhosa. Tá aparecendo aí para você, então, os comentários também, né? Sim, está sim. Aí qualquer coisa, se alguém fazer alguma pergunta, eu vou falando aqui para você. A Cíntia também, a Cíntia sempre está participando das lives, né, Cíntia? Deus abençoe, ela é do Jardim São Bernardo, também uma empreendedora. Ah, então, eu esqueci de trazer um outro celular que dá para colocar no Instagram, né? No Instagram não, no nossos grupos, né? Sim. Se apresenta um pouquinho para nós, Grace. Então vamos lá, gente. Eu sou Grace Barbosa, eu sou treinadora de inteligência emocional, eu sou mãe, sou casada, sou cristã, sirvo a Deus por amor mesmo. É a melhor coisa a melhor decisão da minha vida. E eu sou empreendedora. Eu comecei a empreender desde os 13 anos de idade, quando a minha mãe. Eu não gostava de limpar a casa, eu sempre conto isso nos meus eventos. Eu não gostava de Porque limpar a ó, a casa. primeira pergunta nossa já é: como começou sua jornada como empreendedora?
Ah, já ia contar. É, Porque faz muito parte do que eu sou hoje, sim, gente. Não tem como falar quem é a Grace sem o meu início, né? Quando eu comecei, eu tinha 13 anos de idade, eu não gostava de limpar a casa, de arrumar, lavar louça. E todo mundo, né? Quando você começa a crescer, os seus pais pedem para você ajudar a sua mãe. E meu pai pegava muito no meu pé, muito, muito mesmo. E aí eu falei assim, ah, eu não gosto. Então quando ele chegava, às vezes ele queria que eu tivesse colocado água para gelar na geladeira e tava todas as vasilhas vazias. E aí era aquela briga, eu ficava de castigo, brigava. Um belo de um dia, ele falou assim, ó, já que você não gosta de fazer as coisas aqui em casa, vai ajudar sua mãe na loja de roupas. Porque minha mãe tinha uma loja de roupa. é, Naquele momento, ele achou que ele estava me castigando. Mas, na verdade, gente, foi o pontapé. Deus sabia o que estava acontecendo ali. Porque lá na loja de roupa, com apenas 13 anos, eu me descobri que eu gostava de falar com clientes, que eu gostava de decorar, de atender, de encantar. Porque, na verdade, não é o cliente que compra, né? É a gente que vende. Então, eu aprendi, comecei a aprender tudo isso e comecei a selecionar minhas clientes. Então, quando chegava determinada roupa, eu já sabia para quem que era legal, então eu já ligava, entrava em contato. Então era muito bom. E de lá, com 14 anos, já promovi desfile, já ajudava minha mãe com as escolhas da roupa, resolver coisas no banco. E como naquela época eu não tinha muita condição, e eu sempre gostei muito de estudar, e eu sempre gostei de eventos, pessoas. Hoje se fala muito, né, Karen? Networking. sim, Antes não tinha essa palavra, ninguém não, falava essa palavra. Mas eu sempre gostei de estar junto com pessoas. E a minha mãe também. Então, na época, eu me lembro muito bem que a minha mãe, ela participava da Associação Comercial de Itinga, que é a minha cidade lá em Minas. sim, E aí, ela participando ali, ela me levava. E quando eu cheguei lá, eu comecei a gostar ainda mais e teve a oportunidade de fazer cursos na época do Sebrae, que eram cursos gratuitos. E era o que eu podia naquela época. Então, todo certo, curso que aparecia do Sebrae, eu estava lá. Curso de orientação para o crédito, curso de atendimento ao cliente, curso de finanças. E aí foi vindo. E eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de números. Então, assim, na escola eu era melhor em matemática, física, química do que em português, geografia, história. E aí foi onde nasceu também a minha vontade, a minha vocação por finanças. Então, eu sempre certo, gostei de controlar, de saber quanto que eu tinha, quanto que eu podia gastar, quanto que eu podia investir, quanto que eu tinha que guardar. Então, sempre, mesmo com pouco, hoje as pessoas falam assim: ah, eu vou começar a guardar dinheiro ou a fazer alguma coisa com o meu dinheiro quando eu ganhar muito. certo, Só que, gente, estudos comprovam, né, que não é o quanto você ganha, é o que você faz com aquilo que você ganha. E o que você faz verdade, com aquilo que você ganha está muito atrelado à sua mentalidade, porque uma coisa está relacionada com a outra. Então, tem pessoas que falam assim: ah, tô triste. Aí a pessoa vai lá e gasta para se alegrar. Ah, eu tô feliz. Aí a pessoa vai lá e gasta para comemorar. não gastar, só, Só que tudo sem planejamento, sem pensar, deixando a emoção passar na frente, né? Do é, planejamento, da estratégia, da decisão. Então, assim, eu sempre gostei de números e aí de lá para cá, depois que me tornei assim adulta, comecei a focar em finanças, então eu sou formada em finanças. Hoje eu sou treinadora por formação, treinadora de inteligência emocional, sou analista comportamental e eu escolhi trabalhar com mulheres empreendedoras e casais que empreendem juntos. Eu ô estou há mais de Grace, 15 anos, cara, ó, a Eli aqui mandou boas noites maravilhosas, viu? E ela já falou que fazia assim antigamente, só só notinhas vindo. Eli Araújo. E assim, qual foi no seu início lá, assim, que você começou a empreender? Qual foi o seu maior desafio e como você superou ele? o meu maior desafio foi tomar a decisão de sair do CLT. Porque a gente, quando nós estamos no CLT, a gente tem aquela falsa sensação de que a gente tem segurança. Sim, Só que segurança, infelizmente, ela não existe. Porque a empresa que você está trabalhando, ela pode te mandar embora a qualquer momento. verdade. A empresa que você está trabalhando, ela pode mudar de ramo a qualquer momento. A empresa que você está trabalhando
ela pode falir a qualquer momento. Então não existe Verdade. nada seguro. E nós podemos ver isso, Karen, muito perto na pandemia. Se fosse falar para a Sim. gente que nós íamos passar pelo que nós passamos na pandemia, as pessoas iriam se matar antes. Porque ninguém conseguiria imaginar que na pandemia você ia ter os comércios fechados, que as pessoas não iam conseguir pagar suas contas, iam fechar suas empresas. Então, assim, e naquela época, quando eu comecei a empreender, eu ficava assim, ai meu Deus, mas e aquele salário todo mês caindo na minha conta? E se eu não tiver? Então, aquele medo da escassez. Por isso que eu falo que quando não tem como falar de dinheiro, de empreendedorismo, sem falar de inteligência emocional. Porque Verdade. inteligência emocional é o seu desenvolvimento aqui, das suas emoções, do seu pensamento. Então, a primeira coisa que eu precisei trabalhar foi esse pensamento de escassez, medo de não ter. Verdade, né, Grace? Eu acho que na pandemia foi aonde despertou em muitas pessoas, né, o empreendedorismo, porque muitas pessoas tiveram que se reinventar, né? Porque as empresas tiveram que mandar embora. E aí É, você pensa o quê? Realmente não tem nada seguro. Porque quem imaginaria que teria uma situação como essa? Então, verdade, isso trouxe para nós que realmente não tem segurança. Essa segurança que a gente fala que a gente tem, porque a gente é CLT, é uma falsa segurança. Porque tudo pode acontecer. Você pode chegar no seu trabalho amanhã e o patrão falar assim: olha, infelizmente eu não preciso mais do seu trabalho. verdade, Então, não tem como falar que é seguro, né? Então, a verdade, eu, minha maior Grace. dificuldade foi tomar a decisão de começar a empreender. Então, a maior dificuldade foi tomar essa decisão. Assim, todas aqui estão falando que precisam aprender a gerir suas finanças, né? Mas assim, o Joaquim, manda sua pergunta, tá? Que assim que você fizer sua pergunta, eu passo aqui para Grace. Grace, em que momento você percebeu que queria trabalhar com desenvolvimento pessoal? Olha, quando eu tive bastante decepções com pessoas e eu procurei a metodologia do desenvolvimento pessoal, o coach, que muita gente conhece, para me desapegar das pessoas. E aí, quando chegou lá, eu fui perceber que era sobre mim. Não era sobre as pessoas. Que às vezes as nossas maiores decepções com as pessoas está relacionado às expectativas que nós colocamos nela ou naquela Verdade. situação. Então, às vezes, a gente cria uma expectativa tão grande naquela pessoa e ela não vai te entregar aquilo. E aí, quando eu cheguei lá, eu comecei a ver que eu precisava melhorar, eu precisava mudar. Tanto que na análise de perfil comportamental que eu fiz na época, a dominância deu 90%. Inclusive, gente, eu fiz a minha primeira análise de perfil com o Leandro. E Ah, que aí, legal. Ai, a ele gente tá na estava. live. Ai, meu Deus. Agora que eu congelo aqui. E aí a gente fez, ele que fez, e ele falou, e assim, tava 90%. E eu falei assim, meu Deus, eu vi o quanto eu precisava melhorar, dar espaço para o outro, escutar o outro, entender as novas formas de Então fazer quer as dizer que se a coisas. dominância dá tipo 90% é porque a gente não ouve a... A dominância é porque você é uma pessoa muito dominante, então você acha que a sua forma de fazer é o mais correto, você acha que só a sua opinião é a melhor, então você Então você nunca dá espaço para o outro. Imagina como meu marido estava sofrendo, né? Você tem Ô, Grace, o noção? Joaquim mandou a pergunta dele aqui. Ele perguntou se tem se tem algum aplicativo para finanças assim. Deixa eu te falar. Eu, na verdade, eu não indico aplicativos. Eu vou te falar por quê. Porque eu gosto que a pessoa aprenda a metodologia, né, do financeiro. Existem pessoas, inclusive Sim, mentorandos meus, que são expert em planilha de Excel. Existem pessoas que são expert em aplicativos, gostam de aplicativos. Mas existem pessoas que ainda gostam do caderninho. Então, o que eu falo para a pessoa? Você precisa entender o método. Você precisa entender a forma como você deve cuidar do seu dinheiro, das suas finanças. Mas não necessariamente eu vou dizer para você assim, ó, tem que ser na planilha, tem que ser no aplicativo. Posso sim, tá? Depois da live, posso te mandar aqui, Karen. E aí você certo. compartilha com ele. E se for ideal para ele, ele pode usar o aplicativo que eu conheço. Mas não é o que eu indico para os meus mentorandos. Para os meus mentorandos, eu deixo para eles o que é mais confortável. Até porque
Existem pessoas que depois que a empresa vai crescendo, elas acabam também contratando um sistema. E esse sistema, ele já tem toda a parte lá do financeiro, do DRE, do contas a pagar, contas a receber. Isso acaba ficando mais fácil. Então, eu gosto que a pessoa tenha acesso à metodologia de cuidar do dinheiro. O que eu posso fazer aqui, gente, para essa live, Karen? Depois a gente sortear Eita! um planner financeiro que eu tenho, maravilhoso, super explicativo. Inclusive, você vai ter acesso às aulas explicando como utilizar o planner. Então, nós vamos fazer um Você... sorteio para quem ficar aqui Legal, até o ó. final da live. Legal, hein, gente? Já fica, ó. A Anne já colocou aqui, vem pra mim. Não tá Ô, aparecendo para mim, você acredita? aí todo mundo fala, eu não sei como faz para aparecer para quem está participando junto comigo, Grace. Não tá aparecendo nem quem tá na live, nem os comentários. Tem, ó, tem bastante gente na live. A Claudete acabou de entrar, Claudete Araújo, a Eli tá aqui, Misael Loyola, o Pedro entrou Ah, o também. Misael tá aí, olha, eu conheço ele. Não É, aparece. Sertão Vale Feliz tá aqui. Ai, que lindo. Priscila, Adriana. Sério, Ai, a Pri gente, tá aí? A a Pri, nossa Não, Pri? não, a Priscila do Elvis do Iporanga. Bianca acabou de Ah, entrar. Bianca fez um gol pra mim. Bianca é jogadora de futebol. ai, que linda. Meninas, vocês e meninos que estão aí na live, já aproveita, compartilha a live, manda para outras pessoas, para que as pessoas também possam vir para a nossa live. Exatamente. Grace, então assim, você, pelo que eu entendi, você prefere que a pessoa não utilize um aplicativo, utilize lá o caderninho, utilize a A planilha, planilha, para que ela até ela também entender a possa metodologia, trabalhar a compreender. mente. Porque o aplicativo, querendo ou não, ele deixa mais fácil, né? Sim. Mais Porque o cômodo. aplicativo, na realidade, é o quê? Você vai lá só alimentar. Tanto que tem aplicativos que é para você colocar o que você gasta. E colocar Sim, só o que você gasta não vai te ajudar a entender o processo. Você precisa entender. No Planner, por exemplo, que eu vou sortear aqui para quem ficar aqui até o final da live, ele tem, você vai colocar as suas metas, os seus contas a pagar, seu contas a receber, as suas vendas, seu faturamento, DRE, ticket médio, margem de contribuição, então, assim, são várias situações, custo fixo, porque a primeira coisa de um empreendedor, Karen, é o quê? É entender quanto a sua empresa custa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo da sua empresa, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que a sua empresa tem um custo no mês de R$ 10.000. Então você, então você já sabe, mas estou falando o custo, porque imagina, se você tem esse custo, imagina quanto você está ganhando. Então, R$ 10.000 que você tem de custo, você já sabe que você precisa faturar para você pagar aquele custo. Se naquele mês aí você tem junto disso, você tem seu Prolabore. Então, naquele mês, você sabe que Prolabore é o salário do empregado. Não tudo que a Karen faz na gráfica dela, que ela vai pôr no bolsinho e gastar, você sabe, né? tô sabendo. Nem tudo que a Karen coloca, que ela fatura, que você vai colocar no bolso. Então, um dos erros grandes das pessoas é isso. O que elas fazem? Elas acabam entrando, né? Misturando tudo. Certo. Aí tem duas coisas que os meus mentorandos chegam para mim na mentoria falando. Ah, eu gravo tudo na cabeça. Eu Gente, a gravo. cabeça engana. Meu marido gravava as coisas na cabeça. Você acredita? E eu falei, não, acabou esse negócio aqui. Não tem a cabeça, ela engana. E a segunda coisa é misturar tudo. Você achar que todo o dinheiro da empresa é seu, da mesma forma que entra, sai. A terceira coisa que o empreendedor erra é achar que você só precisa fazer um controle quando a empresa tiver um faturamento grande. E, na verdade, você precisa controlar desde o início. Porque você tem que ter uma mente de prosperidade. E se você quer que o seu negócio cresça, você precisa já trabalhar com a mente de empreendedor. Senão, você vai Verdade. pegar o seu negócio como um bico.
E o Verdade. bico, gente, não ganha dinheiro. Bico é bico. Bico é algo que você apaga um incêndio, para você levantar um dinheirinho. Aí você tem que avaliar. Se quer levantar um dinheirinho, é um bico. Você quer deixar um legado para o seu filho, amanhã, Deus livre e guarde, você não tá? A sua filha vai poder seguir com a sua Sim, empresa. Seu sim. filho vai poder seguir com a sua empresa. Ou você quer só um bico? Se não, Grace, eu quero ser uma empreendedora de sucesso. Então, ótimo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar a sua mentalidade. Ô, Grace, assim, você então começou a fazer o desenvolvimento pessoal porque você foi atrás para você e acredito eu que você vendo como você estava, você quis A gente já passar entrou em isso, outro assunto, né? Não é, concluiu isso daí. você quis passar isso para as pessoas também, porque você viu se você tinha necessidade, outras pessoas também tinham essa necessidade, certo? E o que que acontece? Quando eu fui buscar, que eu cheguei lá e vi que o problema era eu percebi quantas pessoas precisavam e como era bom o desenvolvimento pessoal, como era libertador. Então eu pensei, eu não quero ficar com isso só para mim. Eu quero Você levar quis isso para o transbordar. máximo de pessoas. E aí foi quando eu comecei a fazer os cursos. Aí eu fiz formação de coaching, análise comportamental, que é a primeira coisa que, inclusive, a Pri falou muito bem sobre isso na live, né? Sim. Que é sobre análise de perfil comportamental. A primeira coisa é você entender como você funciona. Quais são os seus pontos fortes que você pode trabalhar ao seu favor e os pontos que você precisa melhorar, porque nós estamos em constante evolução. Aí depois eu fiz formação de Foi aí inteligência que emocional. nasceu o Mentoria Diamond? A mentoria Diamond nasceu do SOSD. Antes ou depois? Antes eu já trabalhava com mulheres, então eu fazia somente a mentoria Daime individual para mulheres empreendedoras. E depois do SOSD nasceu a mentoria Daime em grupo, porque aí no SOSD eu vejo quais as mulheres que quer continuar, que quer vir para a mentoria para continuar o desenvolvimento, o Sim. crescimento, e aí a gente faz a mentoria em grupo. Gente, para quem não sabe, o SOSD a Grace ela transforma a vida de muitas mulheres no SOSD. Então, eventos que ela faz, né, Grace? Fala um pouquinho para nós aí O sobre o SSD é um SOSD. treinamento de inteligência emocional para mulheres empreendedoras. Mulheres que querem desbloquear traumas, crenças, tudo aquilo que está te impedindo de avançar, de evoluir. Porque eu acredito, gente, e estudos também comprovam, tudo que nós precisamos, todos os recursos, Deus já nos deu. Só que devido à nossa vida na infância, na adolescência, os traumas, as emoções, as situações mal resolvidas, isso vai criando traumas e crenças que nos limitam. Por isso nós chamamos assim, quebra de crenças limitantes. O que são crenças limitantes? Crenças que limitam você de seguir, porque a palavra tem poder. O seu pensamento ele tem poder. Então, por exemplo, quando você pensa assim, eu não posso, isso não é para mim, eu não consigo, isso é difícil, agora não, eu tenho medo. Tudo isso, quando você começa a criar dentro de você, é muito difícil, isso não é para mim, porque meus pais diziam que para eu ganhar dinheiro era muito ruim. Então, são coisas que você vai desbloqueando quando você se permite. E o SOSD é esse lugar. Mulheres que empreendem e querem desenvolver a sua inteligência emocional para lidar melhor com os seus negócios. Eu tenho uma Legal. frase, Karen, que você já É, ouviu muito. Não eu, existe um CNPJ forte atrás de um CPF fraco. Então, se você verdade. quer alavancar seu CNPJ, o foco não é o dinheiro, o faturamento. O foco é cuidar de você. Porque uma mulher, quando ela não está bem, ela não consegue cuidar bem da casa, do marido, dos filhos, dos amigos, e você não consegue cuidar bem dos seus negócios. Você não tem ideia, disposição, vigor. Por isso o SOS nasceu, que é S de saúde, O de oportunidade e S de sabedoria. É rapidinho, Karen. Eu Pode quero dizer falar. assim para vocês, gente. Eu sempre pedi para Deus, porque eu sei que também há bastante aqui do seu público são cristãos, né?
Sim, Então, eu quero falar que eu sempre pedi para Deus, eu aprendi a orar. Eu digo que eu aprendi a orar. Porque a gente precisa aprender a orar. Às vezes a gente ajoelha e a gente pede para Deus assim: ai, Deus, me dá uma casa. Ai, Deus, me dá um carro. Ai, Deus, me dá uma viagem. Ai, Deus, ai, céu, ai, mar. E aí você se coloca num lugar de vítima. E aí você vê as pessoas viajando, comprando, indo, fazendo, acontecendo, e você tá ali. Por que será? Porque você ainda não aprendeu o que Deus já te deu e você não está usando. Então, eu sempre pedi para Deus saúde, porque eu sei que se eu tiver saúde, vigor, disposição, não tiver preguiça e tiver uma grande oportunidade e a sabedoria para usar essa oportunidade, nada para. O dinheiro, a prosperidade financeira, os amigos, as pessoas, as viagens são consequências de um trabalho bem feito. Lá na Bíblia, nós sabemos, todo mundo aqui, a parte de Salomão. Quando ele teve a oportunidade para pedir algo para Deus, ele podia pedir qualquer coisa. Ele sim. podia pedir o reino, ele podia pedir fazendas, ele podia pedir o que quisesse. O que ele pediu naquele momento? Sabedoria. Porque ele sabia que se ele tivesse sabedoria para entrar, sair, para usar os recursos que Deus deu para ele, ele sabia que ele poderia fazer muito mais coisas. Porque se você pede para Deus uma casa, ela pode acabar. Se você pede para Deus um namorado, de repente pode não fluir. Mas quando você pede para Deus sabedoria, você consegue cuidar da casa, você consegue cuidar do esposo, você consegue cuidar do filho, você consegue aproveitar as oportunidades que Deus te dá. E aí tem muita gente que diz, né? O céu é o limite. Verdade, Grace. Nossa, ai, maravilhosa. Eu ficaria aqui assim, ó. Grace, então assim, ó, para ficar claro para as meninas, né, e para os meninos aqui da live, o que a análise de perfil comportamental ajuda no dia a dia de um empreendedor? Nossa, ajuda em tudo. Por quê? Porque na análise de perfil comportamental, a primeira coisa que você vai entender é quem são as pessoas que precisam trabalhar com você. Por exemplo, se eu sou uma pessoa muito dominante, se eu coloco um dominante para trabalhar comigo, isso pode gerar um conflito. Por quê? Porque, olha, às vezes eu vou querer dar a minha opinião, ele vai querer dar a dele e assim sucessivamente. Quando você coloca uma pessoa do que falta, por exemplo, eu sou dominante, vou buscar uma pessoa influente. Por quê? O influente, ele vai fazer conexões, trazer pessoas, fazer vendas e assim sucessivamente. Enquanto o dominante vai estar ali cuidando dos processos, cuidando da gestão, cuidando de pessoas, porque o dominante, ele é ótimo líder. Porque ele consegue ter processos, ele consegue delegar, ele consegue lidar melhor com pessoas. Então, a primeira coisa, você começa a trabalhar cada perfil no lugar exato. Quando você não entende de pessoas, você não consegue liderar uma equipe, fica difícil para você ensinar, para você delegar, Sim. para você instruir. Então você mesmo começa a ter conflitos, começa a trazer as coisas muito para o pessoal. Com a análise de perfil comportamental, você começa a entender que não é pessoal, que não é sobre você. É sobre a situação que está ali. Quando você não entende, você começa a ficar no lugar de vítima e acha que tudo é sobre você. Agora, quando você entende como a Karen funciona, você começa a entender que, ó, a Karen, eu nunca fiz análise de perfil. Eu já fiz uma análise de perfil? Não, nós não conseguimos. Na verdade, senhorita, você fugiu. Preciso, Verdade. eu fugi. Verdade. Marcamos várias vezes. Marcamos. Vai, eu Mas, preciso, gente, Grace. eu não fiz ainda, mas eu tenho quase certeza que você é influente. Influente? Eu acho. É, não sei, eu não sei te dizer. Eu achava que eu era dominante. Eu acho que você pode ser mais influente com dominante, mas eu acho que a influência, ela tá maior em você, eu acho. Ah, então nós vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E eu vou colocar aqui. Então, vai ajudar em toda essa questão da gestão, da liderança, na questão de você entender melhor e trabalhar melhor a qualidade das pessoas. Por exemplo, não tem como eu contratar uma pessoa para fazer stories na minha empresa, divulgar meu negócio, se ela é uma pessoa conforme, estável, tímida.
Então, eu não posso contratar essa pessoa para fazer isso, para estar na frente das câmeras. Então, E quando eu entendo isso, fica muito mais fácil de você contratar, fica mais fácil de você liderar, de você gerir essa equipe. Então, é você muito vai importante entender, entender de né? pessoas. Porque muitas das vezes também você entra numa empresa, o seu chefe quer que você faça um determinado papel que você fala, eu não consigo, e ele não consegue entender que você não consegue, Eu não né? sei se você se recorda, Karen, mas no SOS Day, da Márcia. Sabe a Márcia? Ela foi no SOS Day e ela contou lá, gente. Ela deixou um depoimento ao vivo lá pro pessoal. O que que aconteceu? Ela já trabalhava numa empresa há um A Márcia tempo. da enfermagem? Não, a outra. Ah, tá. A do Éder. É, eu acho que eu não vou lembrar por nome. Estou bem. Então, ela foi já 2 vezes no SOS. E ela contou pra gente o que que acontece. Ela já estava quase pedindo demissão do serviço dela, porque colocaram ela para fazer um trabalho e ela não estava conseguindo entregar, ela estava se sentindo incompetente, ela estava achando que ela não sabia fazer, que ela não era boa o suficiente, que era melhor ela sair da empresa. Estava no caos na mente dela. E Imagina. aí, ela fez análise de perfil, e na análise de perfil, eu identifiquei com ela que o cargo que ela estava não tinha nada a ver com o perfil dela. Então, por mais que ela quisesse, ela não iria conseguir, é, ela não iria conseguir desenvolver ali. Poderia sim, porque nós desenvolvemos, sim, mas ia ser Sim. desconfortável. E aí, o que que ela fez? Depois da análise de perfil, ela foi lá, em vez de pedir as contas, ela conversou com o líder dela e falou assim: olha, né, meu perfil não se adequa a esse cargo aqui para fazer isso que você está me pedindo. Eu gostaria de saber se a gente pode remanejar o meu cargo dentro da empresa, porque Legal. senão eu vou ter que me desligar, porque eu não estou me sentindo bem. E aí ele entendeu, remanejou ela e agora ela está entregando tudo, ela está feliz, Ai, que... contente, Ah, não como é... precisou pedir as contas. Só que, para você ver, antes dela conhecer o perfil dela, ela achava que ela era incompetente. Aí, Grace, então assim, querendo ou não, a análise de perfil comportamental, ela não é só para o empreender, é para você também se conhecer, Não, ela é para a pessoa. E né? ela vai te ajudar em tudo, principalmente no relacionamento interpessoal, na sua casa, com a sua filha, com o seu marido, com seus amigos. Melhora todos os relacionamentos, tá? Sim. Ó, Todos. a Mari Kawabata, assim, ó. A Mari tá lá no Japão, gente. Hã? A Ela, Mari tá lá no Japão. ela falou assim: boa noite, Grace, que bom te encontrar por aqui. Boa Ela noite, perguntou, maravilhosa. Grace, você acabou de responder, mas ela acabou de entrar. Faz um resumo para ela rápido de análise de perfil, como funciona a pergunta dela. Ah, tá. Análise de perfil, Mari, você vai fazer. Inclusive, você pode fazer aí do Japão, hein? Pode me chamar depois aí no Ai, gente, eu direct. estou internacional, meu Deus! Que chique! A Mari, ela fazia parte da minha equipe quando eu trabalhava na Nippon Flex, participou de muitos treinamentos meus. Maravilhosa. Tá lá no Japão. Qualquer hora eu vou lá te visitar. E a análise de perfil comportamental, eu envio para você um questionário onde você vai responder. Eles são bastante perguntas, tá? Vai responder e vai voltar para mim um laudo. Nesse laudo, nós vamos avaliar todas as situações. Diferente de algumas análises de perfil que a gente vê por aí, a análise que eu trabalho, a gente consegue ver tanto as suas emoções e os seus comportamentos. E existem alguns perfis de análise comportamental, alguns laudos que mostram apenas os comportamentos. Só que nós entendemos que o desenvolvimento humano, tudo está relacionado às suas emoções. Então, é o que você sente, né, que faz com que você haja daquele jeito que você age. Então, vai vir esse laudo, onde você vai ter esse acesso a 145 páginas sobre você, como você funciona empreendendo, procrastinando, em família, tudo vai vir. E ele é um livro sobre você. E eu faço essa análise também 1 hora com você, te dando um resumo dessa análise. E eu vou te passar quais são os seus pontos fortes que você pode trabalhar aí ao seu favor e quais são os pontos de melhorias. E no final eu deixo alguns exercícios que você pode praticar para o seu desenvolvimento. Vale Nossa, super que a pena. bacana. Eita, é muita informação, hein? Ô, Grace, você também, além da mentoria Diamond, do SOS Day, você empreende junto com o Reinaldo, seu esposo,
na Isso mesmo. Reicar, né? Isso foi um outro desafio, tá? A Mari falou que quer, tá? Então, Mari, chama ela depois da live já para vocês pegarem e fazer a sua análise de perfil aí, tá bom? E então foi outro. Ó, o Outro Reinaldo. desafio. Por quê? Porque, assim, primeiro que eu nunca imaginei, gente, trabalhar com mecânica. Eu gostava de trabalhar com roupa, montar vitrine, aquelas coisas. E aí, de repente, surge a oportunidade, porque meu marido já era do ramo automotivo. Então, surgiu a oportunidade de a gente empreender juntos e eu sou daquelas pessoas. Se você me der uma missão, eu quero cumprir. Então eu fui lá e fiz muito bem feito, e Deus abençoou. E a gente se desenvolveu. Quando a gente pegou a loja, a gente estava com faturamento muito baixo. De lá nós conseguimos reformar, contratar equipes, melhorar a estrutura da loja, fazer treinamento, desenvolvimento. E Deus abençoou, que agora nós estamos com uma segunda loja. Ai, E assim, Deus vem abençoando o trabalho das nossas mãos. Porque eu fala digo para que nós. tudo na nossa vida é benção de Deus. Mas trabalhar em casal Que é a pergunta é como empreender em desafiador. casal, né? E quais aprendizados você teve nessa parceria? Olha, trabalhar em casal foi bem desafiador, foi bem difícil. No início, nós tivemos aí muitos conflitos, tá? E, inclusive, eu lancei, vai ser em maio de 2026, nós vamos ter o SOS Casal e Negócios. Que chique! Ai, Senhor, prepara um esposo para mim com ele. SOS Casal e Negócios para casais que empreendem juntos, porque eu quero mostrar para vocês que é possível. Eu sempre dizia assim, cara, se você não empreende com seu marido, não inventa. Mas foi o que eu falei na live com a Priscila, né? Que como você vê, né? Eu já empreendo, eu trabalho com a parte gráfica já há muito tempo, e quando eu quis, cheguei a abrir uma loja. Deus preparou todos os caminhos, assim, que eu nem imaginava. Minha condição era zero, mas foi possível, porque o Senhor me ajudou, tomou todos os caminhos. Porém, a pessoa que estava do meu lado não quis empreender comigo, não quis, e me puxava para trás. Então, palavras têm poder, negatividade. Então, se você vai empreender, Baixa autoestima, porque a pessoa vai falando tantas coisas negativas que baixa a sua autoestima e sim. tira o seu poder de ação. Então, se você vai empreender, você tem que ter do lado uma pessoa que pelo menos te apoie, né, Grace? Verdade? Gente, eu digo assim, se você não empreende em casal, é melhor que não empreenda. Porque não é fácil, você precisa estar disposto ao ter um desenvolvimento pessoal ali junto com ele. Se Sim, você empreende, a minha dica é outra, faça dar certo. Porque ali, vocês dois alinhados, vocês vão lutar pelo mesmo propósito. Então imagina, eu lutando por um propósito já é muito forte, porque nós somos em mais semelhança de Deus. sim, Imagina duas pessoas lutando pelo mesmo propósito. Então, quando você empreende em casal, se você empreende, é fazer dar certo. E aí você perguntou quais foram os maiores aprendizados. Um dos maiores aprendizados é respeitar o espaço do outro. Porque nós, mulheres dominantes, a gente tem uma facilidade de querer mandar. A verdade é essa, de querer fazer as coisas do nosso jeito, de não dar espaço sim. para o outro, de achar que o nosso jeito é o melhor. Então, o que que a gente fez na loja? Eu separei. O que que o Reinaldo faz de bom? Ah, ele é bom lá na frente, atendendo os clientes, fechando orçamento, cuidando dos técnicos. O que que a Grace é boa? Ela é boa no administrativo, cuidando das finanças, do marketing, do RH, fazendo essa parte. Então, o que que a gente fez? A gente separou. Então, quando a gente quer mudar algo no que ele faz ou algo no que eu faço, a gente faz uma reunião, conversa, decide e coloca em prática. Então, até a gente aprender isso, ficava todo mundo fazendo tudo, um entrando no ramo do outro, né? Na E aí pitaco. aonde virava uma bagunça. E Então, o aí que que a virar. gente fez? A gente aprendeu a respeitar, porque todo mundo tem algo de melhor. E às vezes, Karen, eu tenho um jeito diferente de fazer, mas não é ruim, eu vou chegar no resultado. Você tem um jeito, eu tenho outro. É a mesma coisa quando a gente vai fazer um bolo. Tem gente que faz como? Começa pelo açúcar, pelo óleo e o ovo, bate no liquidificador. Tem gente que joga tudo e bate junto. E aí? Dá certo. Então, assim, depende muito. Então, você, como profissional do bolo,
Você tem um jeito técnico de fazer. Talvez eu não vou fazer igual você, mas vai sair um bolo. Verdade. Então, assim, a gente precisa respeitar isso. Então, a primeira coisa, criar processos na sua empresa, definir qual que é a parte de cada um e respeitar isso. Não, eu Porque o admiro mais difícil é muito. respeitar. Eu admiro muito, assim, Grace, porque assim, né? Eu te acompanho na de hoje, a gente tem uma amizade aí já de alguns anos, né? Quando eu te conheci, vocês estavam somente com a primeira Reicar, né? E eu lembro de ver os vídeos da Reicar e não era tão organizado quanto é hoje. Hoje a gente assiste os vídeos, a gente vê que a equipe está motivada, que a equipe faz questão de vestir a camisa da empresa. Então, a necessidade de você treinar uma equipe, de você, como fala, motivar a equipe é muito importante para que seu negócio vá bem, né? Então, é Inclusive, maravilhoso cara, ver, né, aonde vocês estão chegando com a Reicar, né? E que Deus continue abençoando cada vez mais, porque é maravilhoso de ver. Gente, para quem tem carro, mulheres que dirigem, que tem o seu carrinho, vai lá que vocês vão ser muito bem atendidas e não serão enganadas. e Olha, só olha, a para gente defende a bandeira lá que mecânica é lugar de mulher, sim. Porque, isso. gente, vocês podem ir na nossa loja, vocês vão ser bem atendidas, não vão ser assediadas, não vão sair sujas de graxa. A gente tem um espaço de cliente lá maravilhoso para você sentar, para você ficar. Se precisar, você também pode usar seu notebook. Lá nós temos um espaço para isso, para guardar o seu Legal. carro. E não vai ser enganada, tá? Nós tiramos fotos, fazemos vídeos. É muito bom. E sabe o que eu acho muito engraçado, Karen? Que assim, tem Ah, muitas pessoas que acham que parar a sua equipe para fazer um treinamento é perca de tempo. Tem gente que não investe, ainda tem empresários que não investem em empresas. Tanto que eu tenho uma empresa de treinamentos e eu também forneço treinamentos para equipes, né, empresas. E às vezes eu vou falar com alguns empresários e eles acham que não tem tanta importância. E eu vou te falar, é lindo o que eu vejo dentro da minha empresa. O crescimento das pessoas. E não é só, tá? Todos eles falam, não só na empresa. O que eles aprendem ali, eles levam para a vida. não, a gente que está só assistindo, eu falo para você, a gente vê que é transformador e que eles ficam contentes com aquilo. Eu trabalhei de telemarketing por alguns anos, né? E o telemarketing tem isso de treinamentos, de feedbacks positivos, negativos, de coffees, break, né? Então, assim, é necessário ter isso. Não é um trabalho legal, não é um trabalho que todo mundo gosta de ficar ouvindo o cliente te xingando ali, brigando com você, mas aquilo tornava o ambiente bom. Quando a gente desligava o cliente, você tinha um ambiente bom de trabalho, né? Um ambiente gostoso e que você sabia que Sim. você estava sendo visto, reconhecido, né? E que te entendiam. Então é muito bom ter isso dentro de uma empresa. É necessário, tá? É Hoje é necessário. As empresas que investem em crescimento, desenvolvimento, são empresas que crescem muito mais. Muito mais. verdade. Principalmente os gestores, tá? Porque a gente está a todo momento se desenvolvendo. Meu marido é empreendedor desde muito tempo. Se você ver a história dele, ele começou a empreender também muito cedo, quando ele montou um trailer lá no Paraná. Mas só no ramo automotivo ele está empreendendo desde 2001. Já são mais de 20 anos. Só que todos os dias a gente tem algo que está aprendendo. Todos os dias a gente tem uma experiência nova no nosso negócio. Hoje mesmo, nós conversamos com o nosso gerente, diante de uma situação que aconteceu com o nosso cliente, nós mudamos um processo dentro da empresa. Então, se você não tem um olhar empreendedor, um olhar de desenvolvimento, de crescimento, de mudança, de ser bom no que você faz, você para no tempo. Você vai continuar com a cabeça de 2001 e não dá mais. Você precisa acompanhar. Verdade. Grace, é assim, a gente acha que já falou sobre isso, mas entrou algumas pessoas aí na live agora, né? Qual foi a virada de chave para organizar suas finanças? Apesar de você, pelo jeito, já começou desde cedo, né? Nessa organização ou não? Sim, e como eu te falei, desde a escola eu sempre gostei de finanças, números. Sim. Então eu sempre fui uma pessoa muito organizada, mas teve uma virada, tá? Quando eu não
a minha virada, porque eu sempre fui muito organizada, sempre tive caderninho, sempre tive planilhas, sempre fui a louca das planilhas. Então, eu sempre, mesmo ganhando pouco, quando eu ganhava muito pouco, eu sabia até exatamente, não sei se você sabe dessa história, mas até exatamente o dia que eu podia levar meu filho no McDonald's. Porque eu Você sabia falou. se aquele mês ia conseguir levar ele. Então, tudo era muito controladinho, graças a Deus. E uma coisa que, inclusive, a gente tem muito lá em Minas, é assim, meu pai sempre dizia, o que a gente tem de bom é o nome. Então, Verdade. assim, eu sempre cuidei muito do meu nome, para não ter o meu nome protegido. Sim. Protegido pelo SPC para não, né? Então, eu falei assim, Uhum. eu sempre cuidei disso. Mas a virada para começar a cuidar das finanças, ensinar empreendedores a cuidar das finanças, foi quando eu comecei a trabalhar com equipe de empresários na Nipponflex. Então, eu tinha uma equipe com mais de 200 pessoas, todas CNPJs, e eles começaram a fazer vendas, e eu vi que eram pessoas, Karen, que ganhavam 2.000, 5.000, 10.000 e de repente começou a ganhar 15, 20, 30. E quando você chegava num restaurante para você comer, eles pediam para o líder pagar porque eles não tinham dinheiro. Aí ali começou a chamar minha atenção. Eu falei, gente, como você ganha tudo isso e não tem dinheiro? Aí eu falei, não, eu vou começar a ensinar para esses empresários sobre finanças. E aí eu comecei, criei um curso, né? Eu já era formada em finanças, trabalhava antes de trabalhar com essa equipe, eu já trabalhava como analista financeiro, prestando serviço para a Nestlé. Então, eu aprendi muita coisa também, além da faculdade. E aí lá eu falei assim, eu vou ensinar eles a cuidar do dinheiro deles. Então, o que que eu fazia? Um dia eu marcava treinamento de vendas, então a gente fazia treinamento para vender mais, e no outro dia a gente fazia treinamento de como cuidar do dinheiro que você ganhou nas vendas. Legal. Então foi aí que nasceu, porque eu comecei a pensar: vocês vendem muito, mas a proporção que vende, que ganha, gasta. Então vocês não vão ter prosperidade. E eu falei para eles: eu quero uma equipe próspera. E eu vou te dizer mais: todas as pessoas que seguiram o método conseguiram ter resultado. Infelizmente, nós temos pessoas dentro da equipe que não seguiu o método e Certo. hoje, infelizmente, não tem um bom resultado. É, porque se você não consegue lidar com suas finanças, vai ser igual aqueles BBBs que ganharam milhões, mil, né? Ah, ganhou 1 milhão, ganhou dois. E hoje você vai ver, não tem nada. É igualzinho as pessoas que ganham na loteria. Você pode ver. E Às vezes a pessoa ganha lá e se eu ganhasse na loteria mudava de vida. Não mudava, tá? Porque porque a se você não mentalidade mudar aqui, ó, não muda. Você pode ganhar 1 milhão. E às vezes você fala assim, ai, Deus, podia vir me dar isso. Às vezes não. Deus sabe que você não está preparado para isso. é verdade. Então, você precisa primeiro se preparar. Pensa, gente, uma dica que nem estava assim, pensando ainda em falar com vocês. Mas pensa. Abre espaço para Deus operar na sua vida. Independente do que você quer. Eu tenho uma embaixadora que ela estava numa reunião de embaixadoras, ela desbloqueou para o relacionamento. Ela teve um problema na infância, ela bloqueou e ela não conseguia se relacionar, se abrir para o amor. Na reunião de embaixadoras, ela conseguiu se desbloquear. E quando ela se desbloqueou, passou dias, ela conheceu o amor da vida dela. Ai, que legal. Então, assim, o que aconteceu com ela? Ela abriu espaço, ela liberou aquela negatividade, aquelas energias. Então, você precisa abrir espaço. Se você quer ser próspero, e o próspero, gente, que eu digo, não é ser milionário. Se prosperidade para você é ser milionário, tudo bem. Mas tem para algumas pessoas ser próspero é poder viajar ao mundo. Para outras pessoas, ser próspero é ter a geladeira cheia. Para outras pessoas, ser próspero é poder pagar as contas em dias. Você vai definir qual é a sua prosperidade. Mas independente, cara, do que seja, nós precisamos abrir espaço. Porque se você não libera, se você não libera essa escassez e não abre espaço para prosperidade, Deus não vai te abençoar. Porque ele vai Verdade. ver que você não está preparado. Então, enquanto você não se preparar para ser próspero, a prosperidade não vai chegar na sua vida. Eita, Abra espaço. já estão falando aqui na live, prosperidade, amém. É isso, receba. Gente, se tem alguma pergunta, pode mandar, que a gente já faz aqui para Grace, tá bom? Grace, assim, qual conselho, né, você daria para quem quer empreender, mas ainda tem medo? A primeira coisa, para quem quer empreender e ainda tem medo, é avaliar.
todo o processo. Porque empreender, gente, não é flores, não é fácil, tá? Não é, eu sou empreendedora. Não, você tem desafios e grandes, tá? Então você precisa estar muito acertado com o que você quer. Então a primeira coisa é avaliar se é isso mesmo que você quer. Ou se você está fazendo porque o outro está fazendo, ou porque você está fazendo porque as pessoas estão dizendo para não ser CLT. Então, se é algo que você quer de verdade, que faz seu coração vibrar, você precisa ser especialista nisso. O mundo não tem mais espaço para pessoas amadoras, tá? Então, nem que seja, ó, nem que você vá vender geladinho. Você tem que Seja fazer o melhor geladinho. é Eu vou bem isso. competir com fulano? Sim, porque o seu vai ter o seu sabor do seu. É igual assim, cara, eu amo bolo de chocolate. Você faz bolo maravilhoso. Eu já comi Sim, outros. Tem uma irmã aqui da igreja que ela também faz bolo maravilhoso, só que não é igual ao seu. Não, mas você entende sim. que cada um tem o seu, sabe, o seu diferencial. Eu falo que é o talento único que Deus deu para cada um. Verdade. A gente tem que fazer com excelência. E também é igual. Eu tenho aqui uma moça que ela abriu uma sorveteria, né? Ela ganhou o espaço da prefeitura, porque eles ganharam o prédio, né? Ganhou o apartamento, tudo. E ela foi a sorteada para ganhar o espaço para ela abrir um negócio para ela, né? E aí ela pegou e abriu uma sorveteria. E eu lá na sorveteria, eu falei, tá, mas o que mais você vai vender? Aí ela, não, não, só o sorvete. Eu falei, não. Falei, aqui tem que vender lanche, aqui tem que vender almoço. Aí ela falou, não, cara. Eu falei, se você cozinha bem, que eu já fiquei sabendo que você cozinha bem, pode trazer pra cá pra cozinhar. Aí ela pegou e ficou meio assim. Aí ela pegou e passou o ponto pra outra pessoa. Aí eu falei, ela falou assim, passei o ponto. Eu falei, não é dela, é seu. É seu, não adianta passar pros outros. É seu. Aí pra você ver, porque a gente às vezes quer passar a nossa responsabilidade para outra pessoa com medo de empreender, com medo de que vai dar certo ou não. Passou, acho que não deu nem um mês, a moça entregou o ponto para ela de novo. O que está acontecendo hoje? Ela vende marmita, vende lanche e a maior venda dela. Então, ela fala assim para mim, não, foi Deus que mandou você vir aqui e Isso que eu falar ia isso falar aqui para agora. mim. Você profetizou para ela e ela não entendeu. Então a gente tem que saber enxergar, né? Aonde, o que que a gente pode fazer, o que O que que as você outras faz de pessoas. bom? E aí, o que você faz de bom, você vende. Você vende, você vende. Eu igual falei na live da Priscila, eu não quero vender bolo, eu quero receber você, Grace, aqui em casa, fazer um bolo de chocolate para você, né? Mas eu não quero vender. Mas já precisei quando eu fiquei desempregada e, assim, nunca tive reclamações dos meus bolos. E tem pessoas que não aceitam críticas, né, Grace? Tipo, Sim. ai, o seu bolo ficou meio assim, tá. E continua fazendo. E aí o seu negócio também não vai para frente porque Não você vai não para frente. aceita. Você tem que estar aberto aos feedbacks. E feedback, Sim, gente, não é só positivos. É feedback exatamente. negativo e positivo. Inclusive, na nossa empresa, quando a gente tem um feedback negativo, eu dou mais atenção do que quando eu tenho um positivo. Eu vou lá, eu quero ouvir a mensagem do cliente, eu entro em contato com o cliente, eu busco saber, eu entro na OS dele, eu quero saber quem atendeu ele. Eu faço tudo ali para eu entender onde a gente errou. Quando o cliente não fecha o orçamento com a gente lá na minha empresa, cara, eu faço a retenção, eu entro em contato com ele para saber o que aconteceu, por que ele não fechou com a gente, por quê? Era preço, foi atendimento, foi Verdade. tempo de entrega. Por quê? Se ele falar para mim assim, ó, vocês demoraram muito para passar o orçamento, o que eu vou fazer? Melhorar meu tempo de passar o orçamento. Foi porque o preço de vocês está ruim. O que eu vou fazer? Deixa eu analisar se realmente é isso ou se é o cliente que está sem dinheiro. Então, assim, você tem que analisar. Então, principalmente quando você tem um feedback negativo, você tem que trazer para você como um feedback de melhorias. Deixa eu abrir meu olho. Deixa eu ver aqui. Isso, Então, isso é muito importante. verdade. Ô, Grace, o que você diria para uma pessoa que sente que está travado na vida profissional? Vá para o SOS dele. Verdade, mas, gente, eu fui no SSD e, assim, é transformador. Eu vi pessoas, no primeiro eu fui como espectadora, né, participante.
e nos outros eu fui como staff, né, para ajudar no evento. Eu vi pessoas que, pelo semblante, você via que a pessoa estava ali, mas não tinha uma visão de um futuro, não sabia o que poderia fazer da vida dela. E uma pessoa foi muito impactante que ela falou que ela não ia largar a dor dela, né, Grace? Ela falou assim: eu Eu não vou tava largar. nesse. Essa foi demais, né, Grace? Ela tinha sofrido luto, né? Que é a Maria E, Liz. Ela e sofreu o luto, o filho dela faleceu. E o que ela colocou lá numa dinâmica que a gente faz, onde você coloca a sua maior dor, ela tinha colocado luto. E ela falou que ela não ia se libertar, porque o que estava ali não era vergonhoso, era a dor do luto. Só que até ali ela não tinha entendido. Quando ela foi para casa, ela começou a pensar realmente no que tudo que aconteceu ali e que não era o luto que estava ali dentro, que era a dor, a decepção, que ela não tinha ressignificado isso. Porque a sim, dor de ter perdido um filho, gente, ela vai existir para sempre. Mas você precisa ressignificar algumas coisas para que você continue. Porque se Deus te deixou aqui, né, é porque Ele quer que você continue, né? No continue. dia eu lembro que você deu seu depoimento Foi. também. E aí, gente, no outro SOS, eu acho que a Karina não Nossa, tava. Você eu tava? tava no outro. Que No outro, ela se no outro levantou. SS, no outro SSD, gente, ela chegou e eu não acreditei que eu estava vendo ela, porque eu achei que ela não voltaria ali, porque quando ela falou, ninguém sabia nem o que falar, né, Grace? E a gente ficou sem palavras de tanto que ela estava assim, ó, é meu, esse dor, eu não vou largar e não tem quem tira daqui. Então a gente falou assim, não tem jeito. Quando E ela mexeu com a gente, né? Porque era luto, mexeu, filho. mexeu com a gente. A gente ficou. Eu acho que todo mundo saiu de lá assim, meu Deus, vamos orar por ela, vamos. E no outro SSD, quando ela chegou, o semblante dela era outro. Ela estava feliz, ela não sorria, ela estava sorrindo, ela estava leve. Aí eu falei, essa mulher tá diferente. Ela hoje tá diferente. Maria Alice, né? Eu falei, ela está diferente. Quando ela deu o E ela depoimento dela, depoimento foi incrível. Gente, é transformador. Tanto que quando você entra na porta do SOSD, a gente deixa um banner com uma frase assim, ó. Nada será como antes. E é nada. verdade. Nada é como antes depois que você participa do treinamento. E eu deixo aqui, como você falou, né? O que eu falo para uma pessoa que está travada? Eu falo para você no SOSD, é verdade. Porém, no SOSD é para mulheres. Se você está aqui é um homem, eu digo que você vá em um treinamento para se desenvolver. Participe de treinamentos, desenvolvimentos, terapias. O que você puder fazer para você se desenvolver, faça uma análise de perfil comportamental. Inclusive, a análise de perfil eu não faço só para mulheres, eu faço para homens, mulheres, para equipes, empresas. Então, assim, se desenvolva. Porque a partir do momento que você começa a se desenvolver, você começa a entender como você funciona, você começa a fazer coisas incríveis e nada é como antes. A sua vida muda de patamar, Ô, muda de Grace, nível. ô, Grace, os homens, você acha que os homens eles têm mais dificuldade de buscarem esse desenvolvimento? Eu acho que Sim. sim. Embora eles precisam mais, você Eles têm mais acredita? dificuldade, né? Eles têm mais E quando dificuldade. eles se descobrem, viram outros homens, outras Para você pessoas. ter uma noção, eu trabalho já com isso há mais de 15 anos. O meu filho nunca foi num treinamento de inteligência emocional, porque ele é Acha que não resistente, precisa. Acha acho que que não não precisa. precisa. Que já sabe. E olha, infelizmente tem algumas mulheres também que acham, mas os homens são mais difíceis. Mas tem mulheres, Karen, que elas falam assim que não precisa de inteligência emocional. Gente, muito me admira uma mulher falar isso. Inteligência emocional é vida, inteligência emocional é para você lidar com as pessoas na igreja, Você se é para você descobre. lidar com seu marido, é para você lidar consigo mesmo, é para você lidar com o trabalho. Inteligência emocional é vida. Então, Ô, todos nós precisamos de inteligência emocional a todo tempo. Porque quando você tem inteligência emocional, você aprende a lidar com as suas emoções e entender a dos outros. verdade. Ô, Grace, a Ruth perguntou aqui, aí você responde. Ela ficou curiosa, como a Maria Alice se livrou da dor? Então, na realidade, como eu te falei, a dor, ela não deixa de existir. Então, Verdade. assim, como ela tem um filho, ela perdeu um filho. Então, uma mãe que perde um filho,
Eu acredito que eu nunca perdi um filho, graças a Deus, mas eu acredito que é um pedaço dela que nunca mais vai ser reconstruído. Mas o que que aconteceu com ela? Através das dinâmicas de alto impacto, ela conseguiu acessar crenças que estavam relacionadas ao luto. Então, aquelas crenças ela conseguiu desbloquear, ressignificar, e aí ela entendeu que ela estava pronta para viver de novo, que o filho dela queria ver ela contente, feliz. E é algo que desbloqueia aqui dentro, gente. São crenças que a Karen tem a dela, eu tenho a minha, a Ruth vai ter a dela. É assim, é algo que não dá, é inexplicável, mas foi através das dinâmicas de alto impacto, do autoconhecimento, que ela entendeu que a dor não podia dominar ela. Que o que dominava ela agora era a vida que ela gostaria de viver. Então, a dinâmica de alto impacto, ela ajuda você a fazer isso. Por quê? Verdade. A Porque Selma, naquele momento você desbloqueia, né? Você acessa o seu inconsciente. a Selma falou aqui, foi uma pergunta. É preciso ter uma estratégia com outra pessoa para empreender e crescer? Qual que é a Selma que tá falando? Selma Hair, cabeleireira. Ai, Selma tá aí, aquela mulher Ela tá mesmo. desde o comecinho aqui com a gente. Ah, maravilhosa. É que eu não tô conseguindo ver, gente. Por isso que eu não tô falando com vocês, tá? Eu não, É, não tô vendo quem tá na live, não consigo. Mas a Selma é maravilhosa, ela que me socorre, arruma meu cabelo, faz minhas maquiagens. É, gente, faz de novo a pergunta dela. ela falou assim, se ela precisa ter uma estratégia com outra pessoa para poder empreender. Uma estratégia com outra pessoa? Para Para ela empreender com poder outra empreender. pessoa? Acredito que seja isso. Para empreender com outra pessoa, sim. Por quê? Para você Tem que empreender ser com bem outra pessoa. desenhado, né, Grace? Tem que ser bem pontuado, Sim. né? É o que eu falei com o casal, é a mesma coisa. Você precisa entender a função de cada um, deixar isso muito claro, quais são os processos, o que que cada um vai fazer, o que que cada um vai ganhar quando fizer aquilo que foi acordado. E assim, gente, não é só falando, tá? Uma empresa, para criar um processo, precisa ser no papel, assinado. A empresa ela precisa ter um manual de conduta. Então, aqui, para trabalhar na minha empresa, precisa ser assim, 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 assado. Então, quando você vai empreender com uma pessoa, principalmente se for sócia, aí que você precisa colocar bem no papel mesmo. E definir a função de cada um, o que cada uma vai fazer e respeitar isso, né? Ver a qualidade de cada uma. Então, às vezes, eu tenho a qualidade de falar com o cliente, a outra tem a qualidade de organizar a planilha. Então, deixa cada um fazer o que tem de melhor. Grace, falaram aqui que agora precisam ir no SSDI para poder conhecer, né? Gente, vão, só diga assim, vão no SSDI, as mulheres, né? E quando que será o próximo SSDI? Olha, o próximo Eu vou estar lá. SOSD vai ser, ai que linda! Vai ser no dia 8 de fevereiro, vai ser das 9 às 18 horas, com intervalo de almoço. E vai ser, gente, o primeiro SOSD na cidade de Diadema, que é a cidade onde eu moro, onde eu empreendo. E assim, eu tive muitos pedidos para ser aqui, então eu quero muito que vocês estejam lá. E eu vou fazer aqui uma condição especial. Para quem está na live, que me chamar até amanhã, e falar assim, Grace, eu estava na live da Karen. Eu vou dar 20% de desconto, tá, gente? Já chama, vinte gente. por cento de desconto, gente. Você vai pagar apenas 197. Você pode parcelar em até 12 vezes no cartão. É simbólico esse valor para tudo que você vai viver lá. É E o que muita você coisa. vive lá é para sempre, é pro resto da sua vida. E para quem me chamar amanhã, vai aproveitar o primeiro lote, porque às vezes as pessoas falam assim: ah, vai ser só ano que vem eu compro. O ano que vem vai estar no segundo lote. Então, o valor aumenta um pouquinho. Então, se você quer garantir com preço de primeiro lote, com vinte E por já cento de com desconto, desconto. me manda mensagem no direct. Eu estava na live com a Karen. E depois, Karen, você pega o nome aqui das pessoas, faz um sorteiozinho do planner, tá? Ah, legal. Gente, me manda aí, porque a live não fica salva os comentários. Eu quero morrer com isso. Não fica live os comentários, não fica salvo os comentários. Me manda, me chama Então, pra. coloca aqui, gente, quem quer participar do sorteio para ganhar o plano financeiro com as aulas, como você vai usar esse plano, e manda aqui agora para Karen. Eu quero, eu quero. Aí você vai anotando, Karen, os nomes Isso. aí que mandar. Eu quero. Ó, vão mandando aí. Mel, me dá uma caneta aí, por favor, e um papel.
E, gente, só pra gente. Ai, Grace, ó, dá vontade de ficar aqui falando, falando. Porém, a hora não deixa, né? Vamos finalizar. Inclusive, eu estou aqui, gente, na Harmony. Para quem chegou depois, eu vim prestigiar o meu amigo Leandro, que também é um treinador do SOSD. Hoje ele abriu aqui a empresa aqui na Praia Grande. E eu estou aqui com o meu marido, meu filho. A gente está aqui prestigiando ele. Eu falei, vou prestigiar ele, vou fazer a live com a Karen e vai dar tudo certo. Ai, Então, eu deu estou super certo. Ô, muito Grace, feliz mesmo. para a gente poder encerrar a live aí, se você tivesse a oportunidade, né, que todo mundo aqui está tendo, e pudesse escolher uma pergunta que não foi feita aqui hoje, qual pergunta você gostaria muito de responder? Qual pergunta? Isso. Nossa, você faz umas perguntas difíceis. Você é coach? Eu aprendi com a melhor. Qual pergunta que eu gostaria de responder? Olha, talvez não seria uma pergunta, né, que eu gostaria de responder, mas é algo que eu gostaria de compartilhar. Eu falei para vocês, inclusive, que eu ia trazer uma novidade que eu aplico no meu negócio e vocês poderiam aplicar no seu. Por quê? Eu sou uma mulher muito festeira. Eu gosto de festa, de amigos, de pessoas. Eu gosto. Quem não gosta de gastar, né, gente? Então, como que eu faço na minha empresa, tá? Eu costumo fazer o gasto que eu chamo gasto da felicidade. O que é isso? Você separar uma verba e fazer pequenas metas. Então, por exemplo, essa semana eu preciso bater a meta, um exemplo, tá? Vender 10 análises de perfil. Se eu bater a meta, eu vou comprar um sapato novo para mim. Então, eu estou sendo beneficiada, né, bonificada pela meta que eu fiz. Então eu faço gastos de felicidade, que é gasto que você pode fazer sem nenhuma preocupação, porque você bateu sua meta. E isso pode ser com pequenas metas, pode ser metas semanais, quinzenais, mensais ou até mesmo anual. Olha, eu preciso que a minha empresa esse ano fature tanto. Se eu bater a meta, no final do ano vou comprar uma viagem para tal lugar onde eu quero conhecer. Então são formas de você não usar totalmente o dinheiro da empresa e de você realmente gastar sem culpa. Porque se você não faz essa verba para você, que eu chamo de gasto de felicidade, você acaba ficando só trabalhando, 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 pagando conta. E só pagar conta, gente, não anima ninguém. Uma pessoa que só paga conta, ela não tem tanta vontade de ir trabalhar. Porque ela só paga conta, só trabalha para pagar a luz, a água, o aluguel, a casa. Então, assim, você precisa separar os seus gastos de felicidade, que são gastos que você vai ter na sua vida e que você não vai sofrer porque você está gastando. Uma gasto da Então, felicidade, hein? gasto da felicidade. Façam metas, pode ser metas pequenas, curtas. Façam metas. Ah, se eu bater essa meta, eu vou comprar um relógio novo. Ah, se eu bater essa meta, eu vou comprar uma viagem. E aí você vai crescendo o seu negócio, proporcional a isso, você vai bonificando você. E aí você vai ter cada vez mais vontade, porque cada vez você vai querer coisas novas. Então isso Verdade. vai animando você. Então você precisa ser bem pago pelo seu negócio. Outra pergunta também que você falou, da pergunta sobre Prolabore. Todo mundo tem dúvida disso, mas ninguém pergunta. Porque, primeiro, as pessoas acham que todo dinheiro que entra na empresa é seu, não é. Você precisa ter o seu Prolabore. E o seu Prolabore é para quem trabalha na empresa. Não é só para quem investiu para abrir a empresa e não trabalha lá. Se você trabalha na sua empresa, você tem direito ao seu Prolabore. E o seu Prolabore, ele não pode comprometer a saúde financeira da sua empresa. Então tem gente que fatura 10 quer ter um Prolabore de 9. Aí não dá, né, gente? É isso, Karen. E eu desejo, como sempre, boa sorte, foco no positivo, porque onde você foca, flui, cresce, expande. Então, que você foque aí na saúde, na oportunidade, na sabedoria, que eu tenho certeza que com esses três pilares, o resultado que você vai colher financeiramente é enorme. E se você tiver a oportunidade de estar na SOSD, eu vou super amar. Chega lá, me cumprimenta, me dá um beijo, um abraço, fala que você estava na live. Eu vou ficar muito feliz. E E eu mais vou uma ficar mais vez, ainda, né? e Eu mais vou. uma vez, Karen, gratidão por você ter Ai, não, depositado. Deus abençoe você, Grace, por ter participado da live comigo.
Eu amei, todo mundo aqui tava colocando aqui live maravilhosa, aprendi muito. Até a Selma falou, aprendi mais uma coisa boa. Então, assim, é como você diz, né? Se a gente fazer a diferença na vida de uma pessoa, nós já ganhamos essa Já noite, valeu a né? pena. Já valeu a pena. Gente, aproveitando, semana que vem nós vamos ter o Sam, né? A Estúdio Flávia Demétrio falou que quer ir no SSD. Chama a Grace depois aqui da live, tá bom? Anota aí, por favor, o nome dela também. Sim. E me Ó, chama, gente, no máximo até amanhã para você ter essa condição especial que eu passei aqui. 20% de desconto. e, né, amanhã a gente vai enviar, né? Você vai enviar o planner, né? Vai fazer o sorteio, se você puder, você gosta de gravar vídeos, você faz o sorteio, Aham. já me marca lá que eu compartilho, e aí quem ganhar a gente entra em contato para mandar o planner com a aula, como você vai usar o planner financeiro. Eita, gente, vou fazer o sorteio então amanhã e anotei aqui todo mundo que falou que quer. Mais alguém quer falar eu quero para ganhar o planner? Para mim colocar aqui. Grace, semana que vem nós vamos ter aqui na live com a gente na terça-feira, vai ser na terça, às 21 horas, o Sam. Eu chamo ele de Sam, é Samuel. Ele empreende, ele tem uma, ele faz açaí, né? Mas agora ele tá dando mentorias para quem quer vender pelo iFood e pela 99. Então, assim, Nossa, que legal! Vou até falar para uma mentoranda minha participar, porque ela está fazendo isso. isso, então assim, ele dá muitas dicas, ele vai dar muitas dicas, ele vai falar pra gente como ele pode empreender. Então, gente, estejam na live semana que vem, que eu tenho certeza que vai agregar bastante. Lembrando que pela 99 e pelo iFood não vende só comida, se eu não me engano, hein, gente? E eu vou falar com você, vou falar com o Leandro, sim, para ele participar da live aqui também. A live vai ficar gravada. Grace, eu vou te marcar para você poder compartilhar. Gente, Deus abençoe todos Vamos que tirar uma participaram. foto? Vamos, tira aí, depois você manda. Aí. Gente, tira uma foto aí nossa e posta aí nos status que vocês participaram da nossa live. Isso, e marca a gente, por Marca. favor. Ó, eu Karen, posso Deus ficar aqui abençoe assim, muito, viu? eu posso ficar sorrindo até amanhã. Deus abençoe muito sua vida, Deus abençoe a todos que estavam aqui, que ficaram até o Amém. final, que passaram por aqui, que ouviu tudo ou que ouviu uma parte. Vocês são abençoados. Que Deus possa abençoar Amém. cada vez mais o caminho de vocês. Karen, Deus abençoe. Amém. Você é muito especial, você sabe disso, né? Ai, Deus abençoe por todo o carinho, viu? E por ter participado. Simone, você que é linda, gente. Deus abençoe. Gente, e sobre a gráfica da Karen, contratem a Karen. A Karen é maravilhosa, ela que faz meus banners, ela que faz as minhas caixas, as minhas coisas, tudo que foi na caixa do Mastermind ali, foi ela que preparou. Ela é maravilhosa, gente. Tudo do SOSD tem um dedinho dela, então Ah, eu gosto, eu gosto, eu contratem a gosto. Karen. Ah, eu gosto quando, ainda mais quando fica do jeito que o cliente pediu. Aí eu falo, É muito bom. Deus abençoe a todos, viu? A paz de Deus. Beijos. Até a próxima live, pessoal. Fica com Deus. Até.